Para quem não conhece a constelação familiar, o pensamento sistêmico, ele é pautado em várias ordens, né? Em três, na verdade, três leis sistêmicas. E quando a gente olha para os relacionamentos afetivos, a gente vai olhar especificamente para a lei do equilíbrio. Então, quando um relacionamento, ele tá ali desgastado, ele não tá bom, ele tá se tornando disfuncional, é porque, de alguma forma, a troca tá desequilibrada. É porque, de alguma forma, consciente ou não, um tá dando mais do que o outro. Isso vai acarretando, né, num peso muito grande no relacionamento. Aquele que se entrega menos, de alguma forma se sente devendo na relação, isso vai acarretar lá na frente, num movimento dele querer se desligar, porque ele não consegue lidar com aquela dívida, ele não consegue lidar com aquela conta do relacionamento que já tá muito alta, né, nessa perspectiva, ou muitas vezes eles têm um movimento aí de traição e várias outras situações, mas não é o que eu vou trabalhar aqui hoje, tá, gente? Onde que eu quero começar, para além dessa introdução que eu fiz sobre a lei do equilíbrio? Eu quero que vocês entendam que quando a gente vai olhar para os relacionamentos, a gente precisa primeiro entender que tudo parte do nosso próprio sistema familiar. Tudo aquilo que muitas vezes a gente vive e repete, ele é um condicionamento que foi herdado lá do teu próprio sistema. Os teus comportamentos, muitas vezes, as tuas defesas principalmente, né? Elas são um reflexo daquilo que você viveu no teu histórico familiar, lá com o teu pai ou com a tua mãe. Então, trabalhando dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que quando nós estamos dentro de um sistema familiar, a gente precisa seguir algumas regras ali do contexto para poder pertencer, para poder fazer parte. A gente precisa seguir de acordo com aquilo que é certo, vamos dizer assim, entre aspas, ali no ambiente. Então, muitas vezes, nessa perspectiva de entrar nesse lugar e viver aquilo que é certo, de acordo com as pessoas ali, a gente acaba perdendo a nossa espontaneidade. Então, o que a gente precisa entender? Quando nós somos crianças, mais ou menos até ali os 2 anos de idade, a gente é completamente espontâneo, a gente faz... quando a gente tá triste, a gente chora. Quando a gente tá feliz, a gente sorri, a gente celebra. Então a gente vive a nossa verdade, né? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai crescendo, e em alguns momentos a gente percebe que esses atos espontâneos de expressar as nossas emoções não são muito bem aceitas, né? Então começa aquele movimento dos pais, muitas vezes, de tolir a criança e falar, bom, ó, isso aqui é feio, né? Não pode fazer isso porque é feio, não pode fazer aquele outro porque não é certo. E por quê? Então imagina só, às vezes você tá lá num contexto, vamos imaginar numa igreja, num ambiente social, e aí, né, a criança ali começa a chorar, né? Tá sentindo um desconforto, começa a expressar a sua espontaneidade ali, começa a expressar o seu sentimento, e aqueles pais não tendo recurso e também querendo de alguma forma abafar aquela situação, acaba conduzindo aquela criança, dizendo pra ela que aquilo não é certo, dizendo pra ela que aquilo é feio, e a criança começa a perceber que ser ela não é certo. Que ela começa a entender que algumas emoções são validadas, né, são tidas como certas, corretas, e algumas emoções não. E a partir desse momento a criança começa a reprimir a sua espontaneidade, a reprimir a sua verdade, e de certa maneira ela acaba querendo criar máscaras sociais, assim, para poder atender essas expectativas. Então eu começo a agir de acordo com aquilo que os meus pais dizem que é o correto, né? Eu começo a expressar somente aquilo que as pessoas veem como bonito. E aquela parte que lá atrás eu interpretei que era feia em mim, eu passo a esconder, eu passo a não querer mais expressar, eu passo a não querer mais lidar com aquilo. Qual que é o grande problema? Quando a criança foi fazer esse movimento em um determinado momento, e ela se deparou com uma rejeição, e ela se deparou com uma recusa em receber aquele lado dela, né? Ela não quer mais entrar em contato com aquilo, ela não quer mais sentir aquela dor, ela não quer mais sentir aquela rejeição, ela quer continuar fazendo parte, ela quer continuar se sentindo amada. E o que tudo isso tem a ver com os nossos relacionamentos afetivos? Muitas vezes a gente vai pra vida dentro desse condicionamento, né? E entra nos relacionamentos pisando em ovos, vestindo máscaras, refém desse lugar onde eu não posso me expressar de uma forma inteira, eu não posso colocar aquilo que eu realmente estou sentindo, eu não posso trazer essa espontaneidade à tona, e você acaba se moldando a esses papéis. E o grande problema, gente, é que um relacionamento que não se sustenta na verdade, né, ele não tem chances de ser saudável, ele não tem chances de chegar na sua excelência, de você viver algo de alma verdadeiramente falando, certo? E aqui falando de emoções, falando desse lugar onde a gente foi muito tolhido, muitas vezes muito reprimido, a gente precisa entender que num senso comum,
Muitas vezes a gente entende que ter inteligência emocional é aprender a controlar as minhas emoções, é aprender muitas vezes a reprimi-las e não a aceitá-las e não a acolhê-las e não a trazer à tona de uma forma respeitosa aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo. Então a gente tem essa falsa ideia de que inteligência emocional é controlar tudo isso, só que na verdade não. Tá? E quando eu fico refém desse lugar de eu preciso controlar o que eu estou sentindo, eu não posso expressar isso, isso é errado, isso é feio, eu acabo me tornando uma farsa. Eu me sinto uma farsa. Por quê? Porque eu não posso me expressar. Eu não posso ser quem eu realmente sou. Tá? E a gente vai dentro desse condicionamento para a vida. Isso tudo futuramente, gente, como eu já disse para vocês, se reflete nas relações. Tá? Então eu não posso viver uma relação sendo completamente eu, sendo inteiramente eu. Né? Eu tenho que fingir ser uma pessoa que eu não sou no fundo. E aí, gente, o grande problema de tudo isso é que esse condicionamento, essas dores, essas marcas, elas foram criadas lá no relacionamento com os pais. E eu vou pra vida, muitas vezes, e cobro do meu parceiro, da pessoa que está comigo, e eu entro nessa postura acusatória porque eu não soube lidar com todo esse conteúdo, né? E eu acabo transferindo, acusando, exigindo do outro aquilo que, na verdade, pertence ao meu relacionamento com os meus pais. E é nesse lugar que a gente precisa primeiro fazer um trabalho terapêutico, né? Exercitar tudo isso, dar espaço para tudo isso, para que você possa proteger as suas relações futuras e entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E não carregar esse peso pro teu relacionamento. Só que qual que é a grande questão? Muitas vezes você que tá me ouvindo ainda, não aprendeu a lidar com a sua vulnerabilidade. E é por isso que relacionamento afetivo é tão difícil, porque a gente acessa muitas coisas, né, que, como eu já disse pra vocês, pertencem ao relacionamento dos nossos pais, que a gente viveu na nossa vulnerabilidade lá atrás. O relacionamento vem despertar isso. E é por isso que muitas pessoas inconscientemente fogem do vínculo, fogem da relação íntima, porque não querem acessar esses conteúdos, porque não querem lidar com isso, né? E, consequentemente, isso é despertado numa relação. Mas, pra gente poder trabalhar isso de uma forma mais profunda, gente, eu quero convidar vocês para fazer um exercício de autoconsciência aqui comigo, tá? Olhando principalmente pro seu próprio sistema agora, pro seu sistema familiar, tá? Lá dos teus pais, da tua mãe, dos teus avós e todo mundo que veio antes. Então, eu quero que você olhe pro seu sistema original, onde você nasceu, e perceba como é pro seu sistema lidar com cada emoção que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então vamos fazer esse exercício aqui comigo. Como é pro seu sistema familiar aí, gente, lidar, sentir a tristeza? Como é sentir a tristeza? Como é que é lidar com a tristeza? É permitido ficar triste? Pro seu sistema é permitido ficar triste? É permitido viver o luto das situações? É permitido perder? Como é que o seu sistema lida com perdas? É permitido se frustrar? Como o seu sistema, como as pessoas aí da sua família lidam com a frustração? É permitido sentir isso? Outra questão aqui. Será que para essas pessoas, essas situações não são permitidas? E aí, o que acontece? É uma tendência. Como não é permitido se frustrar? Como não é permitido se sentir triste? Como não é permitido viver o luto? Muitas vezes eu não arrisco fazer nada, eu não faço nada diferente porque aquilo gera um risco de eu me frustrar lá na frente. E aí eu fico paralisada, porque eu entendo que não é permitido sentir isso, porque eu não sei lidar com isso. No meu sistema isso é errado, né? Será que para não sentir tristeza, por exemplo, as pessoas emendam, isso é muito comum também, as pessoas emendam um relacionamento no outro e não vive o luto daquele relacionamento anterior? E não se permite parar um tempo, pausar, sabe? Viver aquela integração ali, entender por que aquele relacionamento não deu certo, olhar para sua própria parcela de responsabilidade dentro da construção daquela relação, porque a fantasia é que eu vou achar uma pessoa perfeita, minha alma gêmea, e tudo vai ser lindo, maravilhoso. Mas não, gente, relacionamento afetivo é uma construção, precisa ser construído, tá? E ele é feito a 4 mãos, né? Não uma pessoa só não faz uma relação, certo? Como que é para o seu sistema também, gente, lidar com o medo? É permitido sentir medo? É permitido falar sobre o medo? O medo paralisa ou traz força? Porque existem 2 formas da gente lidar com o medo. Ou fugindo dele, né? Então, eu evito qualquer situação que me gera medo. Então, eu me escondo da vida, né? Eu não faço mais nada, eu fico paralisada. Ou eu encaro aquela situação, eu cresço com aquilo, eu realmente ganho força no medo. Como que é pro seu sistema viver isso? Como que você percebe?
Como é para o seu sistema também, gente, lidar com a raiva? A raiva pode ser expressa. Como que essa raiva é expressa? Ela é transferida e projetada no outro, ou essa raiva ela é canalizada para algo bom? Vocês sabiam que é possível? Como que o teu sistema lida com esses sentimentos desconfortáveis? Porque a grande questão aqui não é a gente falar das emoções boas, né? Porque num relacionamento tem o ônus e tem o bônus. O bônus todo mundo quer, mas o ônus, que é olhar para suas próprias sombras, as pessoas fogem, certo? E aqui, gente, eu fiz esse exercício com vocês para vocês se autoanalisarem primeiro, para perceber o quanto vocês estão fiéis aos padrões familiares, a viver tudo aquilo que você de alguma forma aprendeu dentro do seu sistema que era o correto, e você não se permite sair dessa inocência e fazer diferente. Você não se permite se arriscar, você não se permite adentrar ao novo. Como eu já disse para vocês, quando a gente não lida com essas emoções principalmente desconfortáveis e a gente vai fingindo que tá tudo bem, principalmente numa relação afetiva, a gente fica pautada numa ilusão, né? Às vezes tá ali naquele relacionamento para provar para os outros que vai dar certo, para provar para os outros que vocês são um casal perfeito, tá ali por causa dos filhos, tá ali porque, sabe, não quero olhar pra isso, deixa como tá, e a gente vai levando aqui como se fosse um casal, mas no fundo a gente nem dorme mais junto. Então, gente, a grande questão que eu quero trazer pra vocês é que vocês possam viver a verdade de vocês, é que vocês possam encarar a verdade, a realidade tal qual ela é. Enquanto a gente não deixa o nosso ego derreter, né, deixa essas máscaras caírem e vir realmente a verdade à tona, a gente não consegue lidar com a vida da melhor forma, a gente não consegue viver essa experiência como um todo. E eu quero que vocês entendam que viver a vida é ser inteiro, né? A gente não vive o tempo todo feliz. Um relacionamento não é o tempo todo feliz, não é a família margarina aqui. É a gente aprender a construir uma relação apesar de todas essas sombras por trás. E a gente aprender a lidar com isso da melhor forma, tá? E eu já vou trazer a solução aqui pra vocês podem ficar tranquilos, tá? Mas essa introdução aqui é muito importante pra vocês entenderem de onde que tudo isso nasce. Algo muito importante que eu quero que vocês entendam aqui, que é a base de tudo, tá? É preciso que vocês aprendam a fazer as pazes com o sentir de vocês. É preciso que vocês aprendam a fazer as pazes com todos esses sentimentos desconfortáveis que vocês se recusam a encarar, se recusam a olhar. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o prazer e a felicidade de vocês depende disso. Por mais estranho que isso possa parecer, a partir do momento que eu me recuso a sentir as minhas dores, os meus desconfortos, aqueles sentimentos que eu considero negativos, vamos colocar aqui entre aspas, eu também anestesio o meu sentir para todo o resto, porque a partir do momento que eu não quero sentir uma coisa, eu também não sinto outra. Então, quando eu me recuso a sentir dor, eu me recuso a sentir prazer consequentemente. Por quê? Entendam uma coisa, fugir de um sentimento de rejeição não me garante que automaticamente eu vou me sentir realizada a partir desse movimento. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui agora fora desse tema. Vamos pegar uma situação de, olha, eu tenho muito medo de falar em público, tá? Uma situação hipotética. Eu tenho muito medo de falar em público porque eu tenho medo de me sentir rejeitada. Só que muitas vezes aquele falar em público ou qualquer outro movimento aqui que você possa considerar de exemplo, vai ser a ponte para você se sentir lá na frente realizada. Para você se sentir lá na frente realizado. E quando eu não me permito atravessar esse sentimento, sentir esse desconforto, encarar o meu medo, né? Eu automaticamente também não me sinto realizada, eu me sinto, na verdade, frustrada. Então, o desconforto que eu tava querendo fugir, eu vou sentir da mesma forma. Então, essa estratégia, esse mecanismo de defesa que a gente usa para se defender, para se proteger de uma dor, não nos garante aquilo que a gente verdadeiramente quer. E muito pelo contrário, a gente acaba, muitas vezes, entrando em contato com sentimentos ainda piores, né? Com aquela sensação de fracasso, com aquela sensação de impotência, com aquela sensação de incapacidade. Por quê? Porque eu não agi com verdade comigo. Então, o que eu quero? Eu preciso encarar tudo isso. Gente, eu quero trazer uma fala muito importante aqui de um autor que trabalha muito essas defesas, que é o Alexander Lowen, tá? Ele vai dizer o seguinte, quero ler esse trecho aqui pra vocês. As defesas que nós erguemos para nos proteger criam a condição mesma que estamos tentando evitar. Assim, quando alguém constrói um castelo para proteger a sua liberdade, acaba prisioneiro de sua própria obra porque não ousa mais sair de lá.
Este conceito é especialmente ostensivo nas defesas psicológicas que as pessoas desenvolvem. Por exemplo, a pessoa que, movida pelo medo da rejeição, defende-se não se abrindo nem indo ao encontro das pessoas, isola-se e assegura por meio dessa mesma manobra que sempre venha a permanecer se sentindo rejeitada. Então, a pessoa, por exemplo, que tem medo dessa rejeição e acaba se isolando e acaba não indo ao encontro das pessoas justamente por medo, para tentar se defender desse lugar, ela acaba se isolando, se excluindo, se sentindo justamente rejeitada. Entende, gente? Então, outro exemplo que eu posso trazer aqui pra você, uma pessoa que muitas vezes lá na infância, isso tem muito a ver com a live que eu fiz do momento anterior, a última live que eu fiz sobre ciúmes, uma pessoa que ela experimenta e ela tem uma ferida de rejeição ali na infância e ela acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa que é o controle, tentar controlar os outros, tentar controlar as situações, para tentar garantir e se defender e se proteger daquela dor, para ela não ter mais contato com aquilo. A vida vai, na sua sabedoria, trazer de volta situações para despertar aquela mesma dor nessa pessoa. Pra quê? Pra que ela não fuja mais, pra que ela aprenda a lidar com aquilo, pra que ela aprenda a sentir aquilo, pra que ela aprenda a integrar aquilo. Certo, gente? Então não adianta. Esses mecanismos de defesa que atuam em nós na tentativa de proteção, eles ocasionam justamente aquilo que a gente está tentando fugir. Isso é extremamente importante, tá? Porque se você entende isso, você previne, né, a partir das suas novas posturas, que aquilo que justamente você não quer aconteça, mas de uma forma diferente. Numa forma onde você solta o controle e você vive numa postura correta. Quando a gente se anestesia, assim, de alguma forma, a gente anestesia o nosso sentir, a gente não quer mais sentir nada pra se proteger de uma dor, a gente acaba se afastando da vida. Porque como eu disse pra vocês, no momento em que você se impede de sentir uma coisa, você se impede de sentir outra também. Então, a dor e o prazer, eles estão intimamente conectados, tá? Se eu me recuso a sentir o desconforto, sentir a dor, né? Me abrir para, no exemplo que eu trouxe aqui, atravessar o meu medo, né? Encarar o meu medo. Se eu não me abro para isso, automaticamente eu não tenho o prazer que eu quero. E a pergunta que eu faço para vocês é: que prazer você tá deixando de sentir por medo de sofrer? Do que você tá fugindo e automaticamente excluindo também toda a recompensa que você pode ter quando você faz esse movimento? E por que eu fiz toda essa introdução aqui? Pra gente chegar justamente nesse passo final que eu vou trazer pra vocês, que é algo importante nos relacionamentos, que é algo que eu acredito piamente que serve à manutenção do relacionamento. Se um relacionamento não tem isso, dificilmente as pessoas conseguem se entender, dificilmente aquele relacionamento consegue ir para uma troca positiva, tá? Que na verdade, eu quero utilizar aqui para vocês um método que foi criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o método da comunicação não violenta. Tá? Ele desenvolveu esse método que é feito em 4 etapas, 4 componentes. E esse método, ele só funciona para a pessoa que realmente está disposta a se abrir para esse sentir. Porque o mais importante, gente, não é o comportamento em si. Não é você seguir as etapas ali, ipsis liter, sabe? É você conseguir estar aberto para sentir na sua inteireza a vida como um todo, né? Estar vivo de verdade. E começar a se relacionar com o teu mundo interno. Porque a pessoa que não faz isso, é aquilo que eu falei pra vocês, ela vive na defensiva. Ela vive tentando se utilizar de estratégias pra que ninguém a fira de alguma forma, né? Isso é impossível, a gente não consegue controlar o mundo. A gente não consegue controlar as outras pessoas. A gente pode, na verdade, estabelecer dentro desse método aqui uma maneira mais saudável de se relacionar com o outro e de colocar para o outro aquilo que nós estamos verdadeiramente sentindo. A comunicação não violenta, na verdade, ela tem um passo a passo, tá? Mas o mais importante é a gente primeiro admitir que em menor ou maior grau nós somos todos violentos, tá? Violentos em que sentido? Muitas vezes a gente tem dentro de nós uma agressividade passiva,
tá? Que é aquela fala ríspida, que é aquela reatividade, que é aquela maneira de transferir para o outro algo que nós, na verdade, estamos sentindo esse desconforto e a gente transfere essa responsabilidade para o outro. É muitas vezes esse lugar de acusação desse outro, né? Então a gente pode ser violento no deboche, no sarcasmo, no menosprezo, na ironia, e a gente pode ser inclusive violento através do silêncio. Então muitas vezes a gente utiliza o silêncio para punir o outro. Então o outro faz algo que me desagrada, eu fico uma semana sem falar com ele. Eu tô punindo essa pessoa, né? Eu tô dando a entender que a culpa é exclusivamente dele ou dela, né? E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, esses 4 componentes, só para vocês entenderem que o Marshall se utiliza, primeiro, a observação, segundo, o sentimento, terceiro, a necessidade e quarto, o pedido, tá? Como é que funciona isso na prática? Então, vamos imaginar, acontece alguma situação, você tá lá no meio de uma briga, numa discussão, e aí qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas entram ali numa discussão fervorosa para buscar a razão. Eu tenho razão e você tá errado, né? E dentro desse lugar, ninguém sai ganhando. Por quê? Porque automaticamente, se eu acuso o outro, se eu entro nessa postura reativa, qual que é a tendência? A tendência é do outro se fechar. Se eu olhar pra você e falar, você é egoísta, você é isso e aquilo, qual que é a tendência do teu corpo? Se retrair, você não quer aquele contato. Muitas vezes as pessoas têm essa tendência de querer recuar, de não querer ficar perto, né? Ou muitas vezes você vai querer se defender e vai me acusar também. E nesse lugar, gente, é por isso que os relacionamentos se destroem, porque ao invés de ambos entrarem num acordo, né, e trazer de uma forma respeitosa aquela situação, eles entram nesse lugar justamente de buscar razão, de eu tô certo, você tá errada, nesse lugar de, como que eu posso dizer, cartesiano, sabe, dual. A gente precisa sair desse lugar dual. A gente só sai desse lugar quando a gente reconhece a nossa parcela. Quando a gente sai da posição vitimista e entende, né, de uma forma não linear que esse outro é só um gatilho. Que pode mudar a pessoa, que pode ser uma outra situação. Se eu não resolvo isso dentro de mim, né, pode trocar o parceiro, pode trocar a pessoa e o mesmo fato vai se repetir. Porque sou eu que não aprendi a expressar aquilo da forma correta, tá? Então, quando eu tô ali dentro de uma discussão, eu preciso primeiro observar. Então, é difícil explicar isso na prática, mas você tem que imaginar que você sai do contexto e você entra numa perspectiva de observador mesmo. Você vê isso de fora, né? E a partir do momento que você vê isso de fora, você fala com a tua própria consciência, com o teu mundo interno e se questiona, já entrando na segunda parte, se questiona o que eu estou sentindo. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Gente, quem tiver aí com o caderno, anota, tá? Porque eu tô explicando uma fórmula aqui pra vocês. Primeiro, eu preciso me questionar o que eu estou sentindo. Qual é o sentimento aqui? A partir do momento que você identifica, eu estou me sentindo rejeitada. Eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo, sei lá, abandonada, desamparada, excluída. Qualquer sentimento que você tem aí. Você identificou isso? Qual que é a necessidade por trás sua que não está sendo atendida? Tá? Então, você tem uma necessidade, por exemplo, de se sentir amada. Você tem uma necessidade de se sentir acolhida. Você tem uma necessidade de se sentir vista. Então, você vai identificar tudo isso. Primeiro, numa análise interna, tá? Eu disse pra vocês que isso não tem a ver com comportamento, não tem a ver exatamente com o que você disse. Tem a ver com a sua intenção. Então, muitas vezes, quando a gente tá na intenção de se defender, a gente vai atacar, a gente vai acusar, a gente vai entrar naquele lugar que não é benéfico para a relação. Agora, se eu tenho a intenção verdadeira de resolver, de expor meus sentimentos, de me colocar vulnerável, de crescer nessa relação, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer novamente uma pergunta para mim e me questionar qual é a melhor forma de eu comunicar para o outro aquilo que eu estou sentindo. Quando eu me questiono dessa maneira, eu preciso esperar essa resposta vir de dentro. Então, muitas vezes eu preciso pausar aquela discussão, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso ter esse diálogo interno antes disso acontecer aqui fora. Então, eu quero trazer um exemplo, trazendo todos esses componentes para ficar mais claro para vocês, tá? Que é observação, sentimento, necessidade e pedido concreto. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você se sente exausta, porque precisa dar conta da casa, dos filhos, do seu trabalho. Você precisa comunicar o seu parceiro que você quer ajuda, tá?
Então é comum, muitas vezes, gente, que, vamos supor, nessa situação aqui, a mulher se sobrecarregue, fica lá exausta, e aí começa a gerar um sentimento de raiva e depois entra na acusação, tá? E às vezes a gente tem uma tendência de acreditar que o outro precisa adivinhar aquilo que a gente quer, que o outro precisa adivinhar o que tá acontecendo com a gente sem comunicar. Se a gente não aprende a lidar com a nossa comunicação, a expressar isso de forma clara, é aquilo que eu falei pra vocês, um relacionamento não se sustenta, né, nessa fantasia. Né? O outro precisa adivinhar o que eu quero. Não, você precisa comunicar claramente isso. Então, um exemplo que eles trazem dentro dessa perspectiva aqui de ter uma comunicação mais assertiva e não violenta é o seguinte: é a mulher dizer assim, ó, quando você fica no celular enquanto eu estou lavando a louça, então ela observou a situação que gera um desconforto nela. Quando você fica no celular enquanto eu estou lavando a louça, eu me sinto um pouco sobrecarregada. E aí você vai expressar a sua necessidade, porque eu também quero ter esse descanso. Mas eu sei que nós temos a responsabilidade da casa também para cumprir. E aí você faz um pedido concreto para a pessoa, tá? Você sugere uma solução. Será que você pode me ajudar a dividir algumas tarefas? Será que a gente pode se auxiliar nesse sentido? Então aqui, gente, o que é toda essa etapa que eu tô trazendo para vocês? Não tem como fugir do desconforto, não tem como fugir de uma situação que às vezes acontece, como nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Mas quando você aprende a elaborar isso dentro de você e trazer para fora de uma forma mais clara para o outro, você pode deixar o outro te ouvir melhor. Porque imagina só se essa mulher, ela chega numa postura vitimista, por exemplo, porque sou tudo eu nessa casa, porque se não sou eu ninguém faz, e reclamando. Será que essa pessoa vai estar ouvindo de verdade ela, ou ela vai querer se defender, ou ela vai querer se proteger? Nós parecemos crianças mimadas fazendo birra. Exatamente. Por quê? Porque isso nasce na infância. Na infância, o que eu quero que vocês entendam? Quando os nossos pais, e muitos deles não têm recurso, eles não nos ensinam a nomear os nossos sentimentos, eles não nos ensinam a dar espaço para isso, eles não nos ensinam a elaborar isso. Então, por exemplo, isso é errado. Eu não posso sentir isso. Eu não vou comunicar isso pro outro, o outro não vai conseguir receber. Entende? Então é essa a interpretação que nós temos e a gente fica ali remoendo raiva, entende, gente? Então, na verdade, é a gente conseguir elaborar e expressar isso da melhor forma. Ficou claro isso? É uma coisa importante, gente, isso aqui precisa de treino, tá? Pra você conseguir treinar essa comunicação e principalmente não se prendam a palavras, não se prendam a técnicas em si, tá? Aprendam a lidar com o mundo interno. Essa é a grande forma. Aprendam a não olhar para o outro como um inimigo. Aprendam a olhar para esse outro como um espelho de algo que você precisa aí elaborar dentro de você para se posicionar de uma outra forma. Então, às vezes, esse outro ele é uma oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor através de um novo posicionamento, através de uma assertividade, né? E esse outro tá sendo uma porta para mim. O problema não é o outro, a gente precisa olhar dessa maneira, tá? Então não é o comportamento em si, não é o que você fala em si, mas é a intenção por trás, tá? Eu quero realmente solucionar isso, eu quero crescer com essa pessoa. E aqui a gente entra também num ponto que eu quero deixar bem claro, sobre o que eu trouxe lá no começo de equilíbrio de troca no relacionamento, tá? Então, a gente precisa entender que ser recíproco e trocar com o outro é o que vai fazer o relacionamento crescer e ser saudável. E o que eu preciso entender nessa relação? Quando um dá mais do que o outro, a relação, ela se torna parentalizada. Então, vamos imaginar o seguinte, essa aqui é a pessoa que dá mais, ela tá aqui em cima, se sentindo super superior ao outro, né? Muitas vezes se comportando como pai ou mãe da outra pessoa, tá? E o outro se sente inferiorizado, se sente igual uma criança, se sente devendo naquela relação. Qual que é a grande questão? O relacionamento já tá ruim, o equilíbrio não tá funcionando. Muitas vezes esse outro que tá aqui embaixo, que se sente em dívida, que se sente inferiorizado, ele faz algo no relacionamento que acaba tirando ainda mais da relação. Então vamos supor, essa pessoa traiu o outro, né? Ou sei lá, vou usar esse exemplo aqui, mas a pessoa fez algo e tirou um pouco mais da relação. Qual que é a grande questão? A pessoa que tá aqui embaixo, que não tá se entregando muito no relacionamento, ela vai lá, muitas vezes, e pede perdão pra essa outra aqui. Quando ela pede perdão pro outro aqui, eu quero que vocês entendam que
só a desculpa, só o perdão não é o suficiente. Por quê? Porque ela já retirou muito do relacionamento. E quando ela pede perdão, ela tá pedindo pra essa pessoa aqui dar um pouco mais. Então, se ela dá um pouco mais, ela fica ainda mais em cima. A consciência que eu quero que vocês entendam é que quando esse equilíbrio tá desajustado, é preciso que essa pessoa aqui, que tá entregando pouco, se ela realmente quiser reparar a relação, ela faça um movimento de reparação. Um movimento de compensar esse outro de alguma forma. Tá? O outro precisa, gente, se sentir compensado. E eu quero que vocês entendam justamente essa fala que eu trago aqui. Não se apeguem a comportamentos. Não se apeguem, mas o que esse outro tem que fazer para realmente compensar o relacionamento. Não existe fórmula, tá? Só existe realmente esse lugar onde essa pessoa aqui tá atenta ao sentir dela e essa que faz algo e ela se sentiu compensada e tá tudo certo. Esse algo pode ser um abraço, pode ser um presente, pode ser qualquer coisa, desde que a alma sinta que aquilo traz paz, que aquilo traz alívio e que esse outro realmente se arrependeu e ele quer dar algo mais para a relação, tá tudo certo. Mas o que acontece? Muitas vezes, gente, e aí a gente entra num lugar bem difícil nas relações, as pessoas, elas não têm a tendência de admitir o seu próprio erro, e segundo, elas não têm a tendência de querer reparar aquilo. Então, ao invés do relacionamento crescer, a distância vai aumentando, o equilíbrio, o desequilíbrio, na verdade, vai aumentando, e uma hora eles se distanciam tanto que o relacionamento já terminou faz tempo e eles não entendem por quê. Por quê? Porque nenhum dos dois olhou pro relacionamento, porque nenhum dos dois olhou pra necessidade da relação, tá? Então, às vezes, nesse caso que eu trouxe aqui de exemplo, né? Aquele que, de alguma forma, foi lesado no relacionamento pode pedir algo também. Então, eles podem se acertar nesse sentido. Só que vocês precisam ter esse treino de, primeiro, reconhecer também os seus próprios erros, a sua própria humanidade, porque isso também coincide, né? Quando a gente olha para nossa humanidade dessa forma, entende que a gente também é passível de erro, a gente consegue aceitar muito mais a reparação do outro também. O que acontece muitas vezes é os relacionamentos serem muito marcados aí por mágoas, por desavenças, e a pessoa carregar isso a vida toda, não conseguir se reconciliar com o outro e seguir como se tivesse tudo bem, mas no fundo não tá. Tá? Por quê? Porque também não consegue, como que eu posso dizer, sair desse pedestal, se igualar também ao outro, reconhecer a sua própria humanidade, reconhecer que o movimento de se doar demais, de se colocar como mãe, como pai do parceiro, também não é bom para a relação, tá? Então tudo isso conta. Não se prendam a comportamentos, como eu já disse, tá? Isso se dá no nível da alma. Você precisa estar dentro de uma relação e para ela ser saudável, você precisa encarar todas essas sombras, colocar a sua verdade, reconhecer a sua parcela, sabe? Se arrepender de verdade quando tiver feito algo ruim. Então, até mesmo dentro de uma discussão que se iniciou, você pode ferir a pessoa com palavras e muitas vezes as pessoas não reconhecem e segue a vida e, sabe, ninguém fala nada disso e o desrespeito vai aumentando. Então, não é sobre comportamento em si, é sobre o teu sentir. Como que você se sente dentro dessa relação? Você sente que pode ser você de verdade? Você sente que pode se expressar na sua verdade? Certo? Então, é isso que, de fato, aqui, gente, para manutenção de um bom relacionamento é o que vai fazer toda a diferença. Ok?